Uma das sugestões aqui de pergunta, inclusive, que a Ivana colocou, vai na outra ponta do problema, né? Você falou justamente sobre a questão de liberar demais, talvez por culpa, frustração, e ela coloca aqui a questão do conflito do autoritarismo, que já está na outra ponta do problema, né? Porque parece que não, mas tem muita gente que ainda tem essa atitude excessivamente autoritária com os filhos ainda hoje, Alessandro? Sim, com menos intensidade do que nos anos 60, anos 70, né? Mas ainda existe. Só que acontece, esse autoritarismo ele está entrando quando justamente os pais perdem a mão em relação à educação dos filhos. Então, tendem a liberar tal, aí de repente vem a droga. E acontece com muita frequência lá no meu consultório, aí o pai vai e bate no filho e coloca para fora de casa. Então eu costumo dizer, nem um 8 e nem 80. Se chegou a esse limite é porque alguma coisa já falhou. E nenhum desses padrões vão ser o ideal para essa educação. Então assim, nem a liberdade total e nem o autoritarismo. Por quê, Carol? Se tiver um pai autoritário, uma mãe autoritária, tendenciosamente ele vai ter dificuldade de se relacionar e de buscar o acolhimento. Aí é o grande perigo. Quem vai acolher esse jovem? Pode ser uma pessoa do bem ou pode ser um traficante, né? Pode ser uma pessoa bacana ou pode ser uma pessoa que vai fazer com que esse jovem que está em formação se destrua. Então isso preocupa, né? E às vezes até questões menores, mas que depois com o tempo tomam uma proporção maior. Criança geralmente tem que ter, né, o horário para comer, o horário para dormir, né? E adolescente teoricamente também. Mas o ser humano tem algumas necessidades muito peculiares. Sim. E aí, doutor Alessandro, como que a gente faz para equilibrar isso? A vontade daquele ser, que queira ou não, ele também tem direito a vontades. E a esse regramento que os pais põem até como reflexo da sociedade, porque a gente sabe que todo processo educacional também é um processo de civilização, sim, né, dentro daquela sociedade na qual o indivíduo está inserido. Não deixa de ser um processo difícil, porque envolve relações de poder, né, de autoridade. Sim. Isso dá para falar muito, né? Poder e autoridade dá um programa inteiro, dá para falar bastante. O que acontece assim, existe, como você falou, voltando um pouquinho ao tema, existe esse poder, esse autoritarismo que está errado, né? Só que o que eu peço para os pais, quando eles vão me procurar, fazer uma reflexão, Carol, muito simples. Vou pegar um exemplo da semana passada. Uma criança de 10 anos que bateu na professora, né? E aí o pai fala, poxa, Alessandro, como educar, como é que eu faço, eu não sei lidar, tal. De repente a professora pode ter sido rude demais com ele, isso também me preocupa um pouquinho, porque a tendência é terceirizar o problema, né? E eu sempre peço para o pai fazer a seguinte reflexão. Tente imaginar o seu filho no mercado de trabalho, daqui 20 anos, no caso dessa criança de 10 anos. Então, assim, daqui 20 anos com 30. Ele vai ter o horário para chegar, o horário para sair, vai ter que lidar com hierarquia, vai ter que lidar com não, vai ter que lidar com sim também, enfim, tem todos esses aspectos. E é isso que nós temos que treinar a criança e o jovem para esse tipo de percepção ali na frente. E claro, Carol, que nem nós trabalhamos teoricamente até as 20, até as 19, depois nós temos um momento de lazer. Então é muito legal o que você citou, os pais regrarem, né? Então a criança chega do colégio, faz a lição, enfim, faz a rotina de casa que tem que fazer e tem o horário para ele ter a individualidade dele. O que é? Para praticar o skate, para praticar a natação, as coisas que deem prazer também. Uma coisa que está acontecendo que me preocupa também nessa questão da relação pai e mãe, como você falou, é um assunto extenso, né? Muito. É a dificuldade dos pais em também lidar com esse momento individual do adolescente e da criança. Então, o que eles estão fazendo? Para mim, erroneamente. Colocando em um monte de atividades físicas, inglês, espanhol, natação, judô, enfim, muito saudável, desde que não seja em demasia. Né? Então, como você falou, a liberdade, aquele momento dele para ele fazer o que ele quiser é importante. E isso também está faltando. Para ele desenvolver a autonomia dele. Exatamente, para ele arriscar, para ele errar. O errar também é importante, né? Para ele sair na rua, andar de skate e cair. Claro, tomara que não aconteça nada grave, mas assim, é importante. O medo faz parte do nosso desenvolvimento, né? O não faz com que a gente supra as nossas frustrações. Agora imagine alguém que nunca teve o não, que nunca teve medo de nada, o perigo que vai ser essa pessoa numa idade adulta. Então ela vai estar enfrentando tudo. Se ela entrar num carro que vai a 250 por hora, ela vai pisar, tá 250 por hora, que tudo bem, entendeu? O que é um radar? Só vai me multar e depois eu pago. Então esta é a preocupação, né? A gente tem que desenvolver claramente os valores desde a hora do nascimento, né? Já se preocupar com isso. E aí outra questão que a Ivana coloca aqui pra gente, nossa produtora, é a questão da superproteção. Você falou
do indivíduo que cria, né, é criado sobre essa atmosfera do medo, da superproteção. O que pode acontecer, Alessandro, no futuro? A superproteção pode dar para a gente dois veios, né? O primeiro veio, imagina você está trabalhando aqui e vem algum colega seu e fala: Carol, não sai na rua que é perigoso, não faça isso que é perigoso, não faça aquilo que é perigoso. Na hora que você tiver que fazer sozinho, você vai ter uma angústia tão exacerbada que você não vai conseguir. Então, assim, você se fecha. Tudo bem, aquelas informações do seu colega foram dadas com muito carinho, com muito zelo, mas, enfim, aquilo pode causar um dano em que você perceba que o mundo lá fora é extremamente perigoso. E agora, o outro caminho, que é a superproteção, que é aquilo que eu falei há pouco, a sensação de tudo posso. Então, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, porque no final eu recorro ao meu pai, à minha mãe e eles me acolhem, né? Por isso que, infelizmente, Ivana, se a gente for ver na mídia, cada vez mais surgem mensagens das crianças enfrentando professores, batendo e falando para o diretor: eu pago esse colégio, eu que mando aqui, justamente por causa dessa proteção, essa percepção de tudo posso. Né? Então é um limiar muito estreito. É muito estreito. Por isso que essa questão é tão complexa. Sim, sim, sim. Por isso que a gente, teoricamente, ficaríamos 10 horas aqui e não daríamos conta. Né? Muito... E a importância de procurar, Carol, uma ajuda quando tem essa dificuldade. Porque realmente não é simples. Não é simples. Para eu que sou profissional, às vezes eu tenho dificuldades em perceber, às vezes demanda de um tempo para a gente ajudar. Eu imagino para um pai, para uma mãe que tem todo o coração também, que muitas vezes, né, dá aquela cegada na hora de educar. Então, assim, é importante. Não dá para a gente só se basear nessas colunas que aparecem nos jornais, faça isso, faça aquilo, ou em livros simples. Não é tão básico assim, entendeu? Pelo contrário. E aí, de novo, essa questão da autocrítica, da autorreflexão dos próprios pais. Que está faltando para todo mundo. Claro. Pela falta de tempo, você acaba delegando, porque você não faz com você mesmo. Sim. Mas sabe uma coisa legal, assim, positiva? Que eu vou te dizer que muitos dos casos das crianças e adolescentes que eu atendo, que tem algum problema, a maioria das vezes, eu posso te falar, eu indico os pais também para psicoterapia. E é muito legal porque a carência, a culpa, como eu falei há pouco, está tão grande que eles aceitam numa boa. E aí eu posso te dizer que o resultado é muito legal. Porque não adianta, como eu falei, você só orientá-los a ter uma conduta em relação ao filho. De repente, aquela conduta que você orienta é difícil para ele exercer. Então, ele consegue orientar por um tempo, enquanto está em psicoterapia, tal. Depois disso, libera geral, como se fosse um alívio. Então, é muito legal a pessoa reconhecer os seus próprios valores, as suas dificuldades, ver quais são essas crenças que o levam a ter aquela conduta, bem ou mal, entendeu? Porque, como eu falei, não existe, né, a fórmula mágica aí para educar. E também aquele serzinho que nasce tem a percepção dele, né, a individualidade. Então, ele pode perceber uma informação positiva ou negativa, né, e os pais têm que ajudar isso. E, Alessandro, você acredita que a aceitação tem sido maior ultimamente? Porque a análise, queira ou não, é uma ciência, vamos colocar como ciência, relativamente nova, né? Fim de século XIX. O reconhecimento é nova também. E como é que fica? As pessoas, será que elas não teriam um relacionamento, não só com os filhos, mas com a sociedade em geral, se elas pudessem ter essa oportunidade desde cedo? Sim. Carol, mas você sabe uma coisa que está acontecendo também muito bacana. Antigamente, procuravam a psicoterapia as pessoas que estavam num estágio enorme de problemas. Então, depois que procurou todos os recursos, tomaram todos os remédios, e aí ela ia para a psicoterapia. Hoje, a pessoa procura a psicoterapia para o preventivo. Então, quando ela percebe: Alessandro, o meu relacionamento com meu marido, eu acho que não está legal, ela já está indo para a terapia. Ela não espera um momento de crise para procurar. Então, eu acho que muito bacana, as pessoas estão abrindo um pouquinho essa percepção para ver o quanto é importante, de repente, a gente sair, né, da nossa história e ter alguém que ajude a analisar, ver quais são os caminhos, quais são as crenças equivocadas que faz com que a gente, de repente, tenha um comportamento automatizado. Então, está se abrindo muito, isso é muito bacana, as pessoas estão se permitindo crescer.